Sejam bem-vindos, galera do YouTube, a nosso canal Indústrias Ultraluz. Eu sou o engenheiro eletricista Carlos Jesus Velasquez e hoje vou apresentar para todos vocês a verificação do disjuntor. E precisamente nosso canal, galera, é feito para aprender tudo referente o mundo da eletricidade. E o disjuntor é um dispositivo de proteção elétrica projetado para interromper automaticamente o circuito quando ocorre uma sobrecarga ou um curto-circuito, evitando danos nos condutores, equipamentos e riscos de incêndio. Então, sem dúvida, galera, um equipamento muito útil, utilizado nas indústrias, nos prédios, casas, precisamente para dar uma proteção. E fazendo um breve resumo, né? Temos aqui as partes do disjuntor. Temos, por exemplo, a palanca de acionamento que permite ligar ou desligar o circuito manualmente. Então temos também, galera, os terminais de entrada, L1, L2, L3 e também os terminais de saída. Então, sem dúvida, temos aqui, podemos visualizar os terminais de entrada e de saída. E temos, né, um mecanismo interno, né, de disparo que é responsável para abrir o circuito instantaneamente quando ocorre uma falha. E temos internamente um dispositivo, né, de disparo térmico que utiliza uma lâmina bimetálica que se deforma com o calor e aciona o mecanismo de disparo, né? Essa lâmina bimetálica, quando temos um incremento, né, da corrente, a temperatura aumenta, se deforma e ela se aciona, né? E também, né, quando temos as câmaras de extinção de arco, estas câmaras que a gente está observando aqui, galera, esta câmara de extinção contém placas metálicas, olha aí, as placas metálicas que resfriam e interrompem o arco com segurança. Então temos aqui a câmara de extinção precisamente para isso, para resfriar, interromper o arco, evitando desta maneira que o arco passe para os terminais. Assim, interrompe, né? Quando a gente está, o eletricista, o técnico está fazendo a abertura ou o fechamento do disjuntor, pode acontecer um arco, né? Dependendo do número de cargas instalado no circuito, o arco poderia ser maior. Temos aqui carcaça, né? Carcaças de isolamento, que estas carcaças de isolamento, né, permitem também dar uma maior proteção hacia os terminais de entrada ou saída, para se evitar o arco passar, né? E precisamente temos aqui, galera, um disjuntor. O que acontece? O que acontece com este disjuntor? Este disjuntor, infelizmente, ele foi danificado porque tem um problema no circuito de um prédio. O circuito de um prédio onde este disjuntor estava instalado tem um problema de desequilíbrio. Então, devido a esse problema de desequilíbrio, os contactos do disjuntor foram estragados, danificados, né? Então, referente a este disjuntor que a gente vai fazer uma avaliação agora, o técnico, eu determinei, quando fui lá,
que o problema está em L1, na fase 1. Se nós conseguimos tirar a câmera de resfriamento, poderíamos visualizar claramente como o contacto aqui especificamente em L2 sofreu, ficou danificado um contacto. Então, quando fechamos o disjuntor, ele não fecha por completo. Então, deixa aberto esta parte do circuito de L2. Então, ficando sem uma fase no circuito. Precisamente por isso, porque o circuito está desequilibrado e conforme a norma ANSI, né, C841 de 1989, fala que o máximo percentual permitido de desequilíbrio de corrente não pode passar de 10%. E o desequilíbrio da tensão não pode passar de 3%. Então, com certeza, aqui o desequilíbrio da corrente passou ou está passando de 10%. Então, com certeza, o circuito do prédio está desequilibrado e dá para chegar a uma conclusão que tem muitas cargas inseridas em L2, fazendo uma sobrecarga no circuito, especificamente em L2. E, infelizmente, devido a essa sobrecarga, aconteceu um aquecimento aqui no contacto. De L2 e danificou o contacto de fechamento. Contato que podemos visualizar aqui, galera. Então, quando fazemos o fechamento do disjuntor, ele não consegue fechar normalmente os contactos. Então, o que acontece? Quando fazemos uma prova de continuidade em L1, L2 e L3, tanto na entrada como na saída, no contato de L1 tem continuidade. Mostrando que o circuito está totalmente fechado. Mas, quando fazemos teste de continuidade em L2, o circuito, além de que, apesar de que eu fechei, né, o disjuntor, ele continua aberto, porque precisamente no contato, lá no fundo, agora podemos visualizar melhor, aqui o contato do fundo, como ele foi danificado devido ao desequilíbrio de corrente, a sobrecarga, a quantidade, que sem dúvida são muitas cargas que estão inseridas no circuito L2, aconteceu uma sobrecarga danificando o seu contato e ele não fecha por completo. E fazendo o teste de continuidade em L3, o circuito está fechado. Então, o que acontecia lá? Os moradores relatavam que suas tomadas, né, ficavam com uma fase e outra não. E tá certo, né, porque o disjuntor, no momento de fechar, não fechava por completo as três linhas, senão fechava somente L1 e L2 e L3, perdão, e L2 ficava aberta, porque o contato não está conseguindo fechar completamente, porque ficou danificado devido ao desequilíbrio da corrente. Então, muitos técnicos poderiam chegar à conclusão que foi o disjuntor que estragou, né? Mas realmente é porque tem um desequilíbrio no prédio. E se for trocar o disjuntor, o que pode acontecer com o futuro? Que o desequilíbrio do prédio consiga estragar o próximo disjuntor que foi instalado. Então, o ideal é fazer precisamente equilibrar o circuito, equilibrar as cargas do prédio, precisamente para que evitar que o disjuntor, inclusive barramento, cabos, estraguem no futuro. Então, isso é o que eu queria apresentar para todos vocês, galera do YouTube.
neste caso, este disjuntor, infelizmente, foi danificado por um desequilíbrio decorrente no circuito de um prédio. Mais para frente eu vou mostrar para vocês como fazer a conta teórica para analisar e calcular o percentual exato do desequilíbrio das correntes do circuito. Então, muito obrigado, galera do YouTube, pela atenção. Se você gostaram do vídeo, por favor, dá uma joinha e se inscreva no nosso canal. E sempre, galera, lembrando que é importante trabalhar com segurança. Com luvas, com circuitos sem energia, né? E trabalhar com óculos de segurança. Sempre a segurança em primeiro lugar. Então, muito abraço, galera do YouTube, e até mais.